Sofia se levantou então do degrau onde estava sentada e ajoelhou na grama. Ela descobriu um mundo novo, quase como quando se mergulha pela primeira vez nas profundezas do mar com os olhos abertos. Na terra, em meio às folhas e ao musgo, a vida pululava em pequenos detalhes. Sofia viu uma aranha batucando com as patas no musgo, uma joaninha escalando as folhas mais altas da grama, um exército inteiro de formiguinhas marchando no chão, embora cada formiga movesse as pernas do seu próprio jeito. Eu tenho uma vida que muda muito, né? Eu acho que isso é tipo herança de meu pai. Meu pai era um cara muito inquieto, eu acho que esse traço eu pego dele, né? Engenheiro mecânico, depois informática, depois psicanalista, professor de universidade. Quer dizer, eu gosto muito da mudança, entende? Então, a minha vida amorosa é, de uma certa maneira, meio variável, né? Digamos assim, né? Já é o quarto casamento, já é... Né? Então, né? Eu tenho 4 filhos, né? 3 mulheres e Leão, que é o caçula. Meu pai, ele sempre leu muito, mas principalmente coisas teóricas e mesmo que se eu falasse de algum livro, alguma coisa, ele sempre sabia do que eu estava falando. Mesmo que eu nunca tivesse visto ele lendo essas coisas, ele sempre sabia, no fim das contas. Mas o que eu lembro de acontecer é vê-lo lendo principalmente psicanálise. Mas eu lia muito com a minha irmã. Isso era uma coisa que a gente fazia. A gente se amarrava em Sidney Sheldon quando a gente era mocinha. E a gente chegava da escola e lia juntas. A gente adorava ler juntas. A minha infância está intimamente ligada à relação com a minha irmã. Na adolescência a gente vai se separando. Assim, eu vou tendo amigas diferentes dela e gostos, e a gente vai ficando bastante diferente, assim. Na infância a gente era muito igual fisicamente. E me parece que isso tem a ver com a proximidade dos gostos e das coisas que fazíamos. Então eu falo que eu não fui sozinha nem no útero. E aí precisava aprender a fazer coisas sozinha. Então eu começo a ter uma vida separada dela na adolescência. Acho que fui aprendendo a ter vontades e querer coisas e me colocar e aparecer com o tempo, assim. Não foi uma coisa... Não. Eu sempre pensei que nunca sairia de Salvador. Teve um momento na vida que eu pensava em viver com meus filhos no mesmo local, sabe? Hoje, a coisa está meio dispersa, né? Lua está em São Paulo, lá está indo agora para está em Salvador, está indo aí para Brasília, né? Foi uma surpresa vir para Natal e me adaptar tão bem. Mas continuo com os vínculos em Salvador. Salvador, para mim, é o lugar das coisas boas, da praia. Tem uma coisa
com o mar, eu acho, sabe? Quando eu tô muito angustiada e tenho a oportunidade de estar na frente do mar, acabo me emocionando. A Lua tem essa coisa de sair de Salvador, né? Então é exatamente o contrário, né? Quando ela ia para Paris, ela dizia assim, eu estou querendo sair daqui, né? E depois São Paulo, né? Eu quero sair daqui. Aí eu dava esse feedback para ela assim, então você, na verdade, você quer sair daqui, não importa para onde você vá. O relógio marcava 23h55, deitada, e Hilde tinha um olhar perdido no teto. Ela tentava deixar os pensamentos fluírem livres, fazendo todas as associações possíveis. Cada vez que uma sequência de pensamentos era interrompida, ela se punha a pensar por que isso havia acontecido. Devia ser algo que ela tentava reprimir. Se ela apenas conseguisse evitar qualquer censura, talvez começasse a sonhar acordada. Era uma possibilidade um tanto assustadora. A ida dela para Paris e a ida dela para São Paulo, ela passou maus bocados, tanto no início em Paris quanto em São Paulo. E o interessante é como ela foi enfrentando a coisa e foi vencendo e foi enraizando. Paris me habita, assim como Salvador e assim como São Paulo. Essas cidades fazem parte de mim. E eu me sinto completamente pertencente a cada uma delas. Então, eu posso me mover e me adaptar e aí começa a fazer parte de mim. Acho que eu gosto disso, eu quero isso. E aí eu dizia para a Lu, você vai para Paris, e Lu não falava quase nada de francês, né? Cara, você vai para Paris agora sem falar francês, né, mãe? Ela meteu a cara e foi, e tal. E aí logo que ela chegou em Paris, ela me contou um caso e disse que ela foi na universidade, né? E aí, o francês dela era terrível, né? Estava balbuciando francês e tal. Aí que ela chegou na secretaria da faculdade para fazer uma pergunta lá para a moça da secretaria. E aí, o francês dela, mais ou menos assim, ela se identificou, disse, eu vim fazer mestrado aqui e tal. Aí a moça da secretaria disse que olhou para ela e fez assim, você vai fazer mestrado aqui? Com esse francês que você tá? E aí deu uma risada assim bem um tipo de reação de francês mesmo, né? Ela chegou e disse, meu pai, eu cheguei para ela e disse assim, me diga uma coisa, essa universidade me aceitou aqui para fazer mestrado. Você está discordando da orientação da universidade, tal? Que ela, de repente, ela tomou fôlego e disse, não me desculpe, tal, papai. Então, eu acho que... E aí eu digo assim, bom, essa é minha filha, né? Quer dizer, é bem minha cara mesmo, essas coisas. Eu sempre me perguntei muito. Quando eu comecei a fazer psicologia, isso aumentou em nível exponencial. Tipo, se questionar sobre as escolhas e sobre a vida e sobre as relações. E o meu pai acompanha esses questionamentos porque eu dividi sempre muito com ele. I think that we are born curious, you know. So in a way, many young children are philosophers because they are asking questions, you know. A lot of important questions in history are asked by children. A minha irmã mais nova, ela uma vez estava assistindo uma palestra de meu pai e uma amiga minha, era uma palestra com pessoas íntimas também. Então tinham amigos, pessoas da família, pessoas queridas. E ela era muito pequena. E aí a minha amiga perguntou, Dui, quem é Freud? E ela falou, um amigo do meu pai. Porque ela ouvia ele falar muito e assim foi comigo também. Então, em algum momento eu começo a pensar, eu quero fazer isso. É isso que eu quero... É isso que me parece interessante para fazer na vida.
A escolha de Lua por psicanálise não chega a me surpreender muito, né? Eu acho que é até natural, era uma expectativa natural, né? Mas é estranho, né? A estranheza é tipo essa ideia de criar os filhos para serem livres e depois, de repente, dizer assim, onde foi que eu errei, né? Mas é só um impacto, uma ilusão, porque Lua é uma psicanalista completamente diferente do que eu sou, né? Então, essa é a questão importante, né? O caminho dela é completamente distinto, quer dizer, a escolha de objeto pode ser o mesmo, mas a escolha o caminho é completamente distinto. E aí, bom, acho que é por isso que eu parto, por exemplo, para Paris. E aí isso passa a me integrar e fazer parte dos meus gostos e das minhas vontades. E aí, bom, eu faço um mestrado e começo a ler as mulheres e o que elas estão falando. Ou recebo orientação de que a leitura, né, de autores que não sejam psicanalistas pode enriquecer a minha clínica. E isso começa a fazer parte da minha vida. Então, eu escolho ser psicanalista, mas eu flerto com as artes plásticas, com a literatura e penso como o que fazer com isso tudo. Lua lê o tempo todo, né? É impressionante. Ela tem lido nos últimos tempos praticamente um romance por dia, né? Lê muito e comenta os romances, né? A gente troca ideias, fala dos personagens, né? Alguns romances que eu não li, ela fala dos romances, aí isso me leva a outros romances que eu já li, tal, eu comento, e ela às vezes pede a citação biográfica para procurar, tal, então ela tem lido muito, né? Eu acho que a literatura, ela possibilita conhecer outros discursos. E mesmo que eu veja isso no consultório o tempo todo, para mim fica nesse lugar de me apresentar a outras maneiras de lidar com o mundo, eu acho. Quando eu vi a resenha do Mundo de Sofia, a primeira coisa que me ocorreu, eu disse, bom, eu preciso dar esse livro de presente para as minhas filhas, né? Na época, só tinha a Lu e Lai, né, que tinham nascido. Então, eu comprei o livro numa livraria que tinha em Undina, em Salvador. Aí saí da livraria, fui direto para a casa da mãe delas, elas duas estavam lá na tarde. Aí eu cheguei, tome aqui, comprei para vocês, né? Meu pai, por que você comprou 2 exemplares de cada livro, desse livro, né? Eu disse, porque eu quero que cada um de vocês tenha um livro. Né? Mas meu pai, a gente está estudando muito, tem provas, a gente não vai ter tempo nem de ler o livro. E aí eu disse, não importa, bote esse livro na gaveta, né? Sabe que seu pai deu esse livro para vocês. Quando no futuro vocês quiserem, vocês leem, né? Hilde tinha ido ao pier para esperar o pai. A cada minuto depois que ele aterrissasse, ela tentava imaginar onde ele estava e o que estava pensando daquilo que ela havia aprontado. Tomara nota de tudo numa folha de papel, da qual não se desgrudara um segundo. Será que ele estava zangado? Ele que não achasse que as coisas ficariam exatamente como antes, agora que tinha escrito para ela aquele livro cheio de mistérios. O Mundo de Sofia é a história de uma moça que começa a receber cartas e que tem um mistério porque não sabe de onde vêm essas cartas e o que querem dizer, mas que fazem ela pensar e refletir mesmo pela
com as coisas que ela recebe, né? Com as mensagens que ela tem recebido. E tem um mistério no livro. Quem manda as cartas, que pretende. O livro ele começa, né, com uma adolescente, 14 anos, prestes a fazer 15, recebendo uma carta de um remetente que ela não conhece, com uma pergunta: quem é você? E a partir desse momento ela continua recebendo algumas cartas, algumas correspondências, com outras perguntas. E logo em seguida ela ganha de presente um professor de filosofia, que é o Alberto, que não é o mesmo autor das cartas. E ali ela passa a ter um curso de história da filosofia, fazendo um paralelo com história da ciência, diferenciando muito bem o que é filosofia, o que é mitologia, o que é religião, o que é ciência. O meu pai é a certeza do amor, assim. Acho que se eu posso pensar em amor, é por conta deles, principalmente. Quando eu era criança e eu fazia mais silêncio, eu ficava mais pensativa, o meu pai falava: meu reino pelos seus pensamentos. E aí eu contava o que eu estava pensando, se eu estava triste, se eu estava... o que eu queria. A minha relação com a Lua é de uma publicidade muito grande, né? Lua gosta muito de falar. Tá? E ela, por exemplo, ela fala 10 vezes mais do que lá comigo, num tempo, que comigo no telefone. E ela conta os detalhes da vida, né? Então essa é uma questão interessante. Algumas coisas que eu não falo com ninguém, eu falo com ele. Eu sei que é possível falar e que o que eu tenho em retorno é sempre... eu acho que ele me ouve. Ele consegue suspender um pouco as próprias angústias ou o juízo de valor que ele tem do que quer que seja. Sei, é diferente, né? A minha relação com meu pai e com a minha mãe, porque o meu pai, eu acho que ele estava nesse lugar da escuta, do carinho, por perto. A minha mãe, ela estava por perto de outra maneira. Não sei, se eu caísse, talvez eu procurasse ela. Mas se ainda estivesse doendo, talvez eu procurasse ele, não sei. Talvez seja isso. A gente se vê 2 vezes no ano, né? Mas é estranho, porque como a gente fala todo dia, quando a gente se encontra, tá? É como se a gente tivesse visto ontem, né? Tá? E mesmo porque, digamos assim, como não são telefonemas triviais, né? É a própria vida que está em questão nas conversas da gente, né? Então é como se a gente tivesse visto ontem mesmo, então, né? E é engraçado porque em León eu vejo algumas coisas do meu pai. Então eu acompanho à distância, fico sabendo de uma história engraçada ou um desenho que chega por foto. Tem algumas coisas que ele fala que eu imagino que ele ouviu o meu pai falar. É engraçado isso. Eu estava em Salvador em dezembro, estava muito quente, eu falei: León, vamos tomar um banho, tá muito quente. E aí fui, né, colocar o sabonete na mão dele, essas coisas. E aí eu falei: falta lavar ali, né? Falta lavar, você não lavou. E ele olhou pra mão e falou: não tem mais sabonete. Aí eu fui pegar, ele falou: é a vida, né? E aí eu me acabei de rir, falei: é a vida, acabou o sabonete, acabam as coisas. É a vida. Então eu imagino meu pai falar isso. E pai, acabou, é assim, cara, é a vida. Então eu vejo algumas coisas do meu pai nele, porque eu não tô perto.
lembro uma vez que Lua chegou para mim e disse assim, eu vou lhe colocar uma questão, você olha aqui o mundo todo, tudo em sua volta, tal, tudo tão complexo, cheio de cores e tal. Você acha que é possível que não tenha tido alguém para criar tudo isso? Aí eu disse para ela, bom, tudo bem, então vamos pensar no seguinte, toda essa complexidade, tudo isso ao seu redor, tudo isso em nossa volta, tal, e alguém para criar tudo isso tem que ser bem mais complexo para projetar tudo isso, né? Você acha possível alguém tão complexo para projetar tudo isso? Ela olhou para mim e disse assim, essa é uma boa questão, meu pai. O questionamento, ele faz parte do ser humano. Ele faz parte do simples fato de você estar vivo. Um ser humano que não se questiona, um ser humano que não questiona o mundo ao seu redor, ele é um zumbi. Sentir curiosidade sobre o que acontece no mundo é uma espécie de primeiro motor para começar a filosofar. Essa curiosidade, esse espanto, está presente desde o início, desde logo, nas crianças. As crianças, desde a mais tenra idade, elas já bombardeiam os adultos com as perguntas, elas já se maravilham com as coisas do mundo. E o que acontece é que, com o passar dos anos, elas vão perdendo essa curiosidade, perdendo essa capacidade de espanto e vão justamente ingressando na vida adulta. Eu estudava numa escola que propunha a primeira Eucaristia. O meu pai é ateu, mas nessa escola havia essa possibilidade. E, bom, os colegas iam fazer e eu e a minha irmã, a gente quis fazer também. E a minha mãe não dizia nem que sim, nem que não, e o meu pai também não, mas ele propôs que fosse lido o livro antes dessa decisão. A religião entrou dentro de um circuito familiar, né? Porque elas passaram a acreditar e sabiam que eu não acreditava. E aí elas colocavam questões, né? E o desejo que eu acreditasse, né? Então... Na verdade, quando a gente foi batizada, o meu pai não foi no batizado e disse, bom, tudo bem, para mim tudo bem se elas quiserem ser católicas, mas eu estou marcando uma posição que é a de que se elas não quiserem ser, elas têm também o meu apoio. Então, houve esse batismo e ele não foi. E com 9 anos, quando há a possibilidade da primeira Eucaristia, é um pouco a mesma... Ele faz a mesma coisa. Ele diz, se quiserem, vão fazer, mas eu proponho que vocês se questionem sobre isso que é oferecido. O que Alberto estaria tramando? Quer dizer, o que naturalmente o seu pai estaria tramando para que Alberto estivesse tramando? Será que ele mesmo já sabia qual seria o plano de Alberto? Será que ele estaria dando asas à imaginação para que o plano se revelasse uma surpresa para ele? Não faltavam muitas páginas para o fim. Será que ela devia dar uma espiada na última página? O livro poderia se chamar O Mundo dos Filósofos, o mundo dos que amam a sabedoria. Não, o livro se chama O Mundo de Sofia porque é o mundo da sabedoria que precisa ser explorado por quem tiver a curiosidade que eu mencionei, por quem tiver o espanto que eu mencionei, etc. Mais ou menos como se ele dissesse, eis o mundo. O que a gente pode fazer para conhecê-lo? Eu acho que, na ocasião que eu ganhei o livro, talvez eu não pudesse me perguntar sobre o que estava posto no livro. Eu acho que foi por isso que eu não li todo. Uma resistência mesmo. Eu não queria me perguntar. Tava bom. Topar o que me ofereciam. Então, se eu tivesse conseguido ler na ocasião, talvez algumas coisas fossem diferentes. Mas acho que também... Talvez não fosse o momento ainda para mim. Ele veio, mas não naquela hora, com 9 anos. Acho que é importante a gente lembrar que O Mundo de Sofia, na verdade, é um livro escrito de um pai para uma filha.
né? Passando esse conhecimento todo de pai para que essa filha dê continuidade para esse conhecimento. E isso é algo que só pode se dar na adolescência, né? Porque se a gente for pensar até de uma maneira simbólica, se a gente dá para uma criança um livro e ele não tem a capacidade ainda, ele não passou pela maturidade da adolescência, ele não vai conseguir criar algo que seja puramente novo. Ele vai, com base naquilo que ele já viu, criar algo que ele acha que tem que ser continuado. E o livro, ele deixa muito claro o quanto é importante essa bagagem anterior para que se dê continuidade a essa história, para que se dê continuidade a esse questionamento. Elas foram ler esse livro 5, 6 anos depois, né? Então, esse é um livro que fica no livro da gaveta, né? Mas eu acho que o significado dele é extremamente naquilo da intervenção paterna, né? E não é um livro que se propõe ateu, não é isso, mas é um livro que se questiona a ordem do mundo mesmo. Tanto a ciência como a religião cobram uma questão de fé. Você tem que acreditar naquilo que estão lhe dizendo. Mas a filosofia não. A filosofia convoca você a pensar e refletir e construir sua interpretação de mundo. Então, para mim, a mensagem do livro tem essa questão, né? Tá? Leiam filosofia e, de uma certa forma, adotem uma posição filosófica na vida. Para meu pai, tudo bem o que a gente escolhe. Ele pode colocar o ponto de vista dele. Nem isso ele faz muito. Na verdade, ele faz um convite a ver outras coisas, mas o que for decidido, está decidido. Então, não tinha nenhuma oposição e ele foi. Porque se ele não foi no batismo, é porque não tinha sido uma decisão nossa. Mas a primeira comunhão foi. Então, ele aceitou, vamos dizer assim, e foi. A minha irmã casou na igreja, não na igreja, mas com um padre, e ele foi. Então, não há um autoritarismo nisso. Mas há sempre um convite, um diálogo. O meu pai é isso, é um convite a pensar e não está em questão o amor por nenhuma das minhas escolhas ou é fundamental para ele, é o que me constitui esse amor e essa relação da gente realmente é algo que me constitui. Então acho que essa dedicatória resume. Essa dedicatória, ela... Ainda tem aqui, vocês sabem de uma coisa, eu amo você, né? Que era uma brincadeira que eu fazia com ela, né? Às vezes ela estava lá brincando, alguma coisa assim, eu chegava e dizia assim, e sabe mais de uma coisa? Ela olhava assim, o quê? Amo vocês. Então, isso aqui tem a ver com essa brincadeira. Você sabe de uma coisa? Amo vocês, tem a ver com isso, né? Primeiro livro com uma dedicatória, né? Tem alguma coisa que é marcada, né? E a filosofia é fundamental para qualquer caminhada, também foi uma coisa que a gente falou aqui, né? Continua, né, essa coisa, né? Fundamental te amar, acho que é isso, né? Tem histórias interessantes com relação a isso. Dedicatória para mim é uma coisa, como é que eu vou dizer, que não pode ser um som trivial, né? Para mim a dedicatória tem que ser um ato, né? Então, e é um ato datado, né? Datado no tempo e no espaço, né? Então, eu comprei os 2 livros lá nessa livraria. Eu fui numa mesinha, pedi uma caneta e ali mesmo eu escrevi. E dali eu saí para entregar, quer dizer, na verdade tem uma coisa assim de, bom, mas a decisão, eu preciso dar esse livro para minhas filhas, porque nesse momento, então tem tudo isso aí dentro dessa entrega do livro Sofia. Um pai que dá um livro desses para uma filha é um pai sensacional.
É um pai que não é simplesmente carinhoso, amoroso, mas é um pai que está plantando dúvidas na cabeça dela, que virão da leitura do livro e que, portanto, está incentivando cada vez mais que ela lide com essas questões e encontre soluções que sejam próprias a ela, mas com o auxílio de uma história da filosofia que está aí à mão da gente, que está aí à disposição da gente, que pode perfeitamente nos ajudar no enfrentamento de questões contemporâneas. O fato desse livro ser escrito para uma menina que está completando 15 anos, né? Primeiro, o fato de um personagem, da protagonista ser um personagem mulher, né? Hoje é bem comum você ver nessa literatura para o que eles chamam hoje de young adults, né? Jovens adultos, personagens femininas, protagonistas, com um papel decisivo no enredo. Isso hoje é muito comum, né? Quando foi lançado o Mundo de Sofia, não era tanto. Você não tinha tantas heroínas nessa idade para essa faixa etária. O fato de ser uma menina é muito legal, né? A menina como encarnando esse rito de passagem, né? E essa coisa dela chamar Sofia, que na verdade o mundo de Sofia é o mundo da sabedoria. É para esse mundo que ela está se abrindo agora, que ela está entrando nessa fase da vida. Muitos mundos o mundo de Sofia lhe apresenta, né? Cada filósofo é um mundo, cada filósofo que construiu um sistema tem a sua interpretação de mundo. Então, Deus pode escolher a sua. É algo mais ou menos assim, tá? E por outro lado, né? Ajuda um pouco em nível de liberdade, né? Por que é que eu tenho que aceitar os conceitos, né, de meus pais, por exemplo? Essa talvez seja a pergunta que o adolescente se faz, né? Na minha visão, acho que algo que é importante no interesse que o jovem tem pelo livro O Mundo de Sofia é muito se dá a maneira como o livro ele é escrito. Acho que o autor tem um brilhantismo em escrever sem nunca deixar muito claro qual que é o objetivo daquele livro. O nome do autor é Jostein Gaarder. Mas se chamar... Ele é um cara que se chamar aqui no Brasil, se chama de Jostein Gaarder, ele vai atender e vai ficar fazendo uma festa. O que me chamou a atenção na época, quando da publicação pela primeira vez do Mundo de Sofia, é de que ele havia sido professor de filosofia de 2º grau durante 10 anos. Daí que nasceu a ideia dele de escrever um manual de filosofia. Urdir essa trama dessa maneira é uma arte, porque quantos livros de filosofia a gente leu na faculdade que eram, sim, chatos, né? Ou eram... Chatos não digo nem tanto, mas que eram densos, que aí requeriam um pouco mais de reflexão e pensar dói, às vezes, né? Na maioria das vezes. O Mundo de Sofia não. O Mundo de Sofia, ele dá o outro lado, ele mostra o outro lado dessa moeda, que é o seguinte, não dói, é divertido às vezes. E aí, acho que aos poucos, quando o jovem vai tendo contato com esse lado, que é direto do questionar, de ir atrás da dúvida, de buscar um conhecimento que está faltando, ele se depara com outro lado do livro, que é o lado que ele expande o conhecimento teórico. Ele começa a falar desde os filósofos básicos que questionavam o funcionamento das coisas, dos elementos da natureza, até chegar no Freud, que é tido como pai da psicologia, foi a primeira pessoa que questionou o funcionamento da mente humana. Então é um livro que consegue passar por uma história, por um período da história que compreende quase 4.000 anos e de uma maneira muito didática, muito simples. Many people may think, that the philosophy is interesting, asks important questions, but it's too difficult to read. It's too boring to read, It's very academic, the language of philosophy, so to say. So I felt, when I wrote my book, Sophie's World, then I tried to write an easy, accessible introduction to the history of philosophy, also as a story, so that it could had kind of this entertainment aspects as well, And I think that is part of the reason why the book was spread so much around the world. I do think that a real clear and important thought is always possible to communicate in a comprehensible, easy way,
Esse livro vendeu, até 2010, 1 milhão de exemplares no Brasil. Não é pouca coisa. No mercado que a tiragem média é de 3 mil exemplares, um livro que tira 1 milhão é algo a ser comemorado. Pouca gente no Brasil, poucos autores brasileiros alcançam essa marca, e autores estrangeiros menos ainda, se tratando inclusive de um tema que não é exatamente um tema pop. E hoje ele está traduzido para 62, acho que 62 idiomas diferentes no mundo, né? Esse livro deve ter uns 50 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. No Brasil, mais de 1 milhão. Eu não tenho a menor ideia do sucesso do livro, da causa do sucesso do livro, e eu só estou repetindo uma coisa que o próprio Gordon disse. É um pouco inexplicável, na verdade. E a própria classificação do livro é difícil. Ele não é um livro infanto-juvenil, ele não é um livro juvenil, ele não é um livro para adultos, ele é, na verdade, um compósito dessas três coisas, um híbrido dessas três coisas. E talvez isso seja uma razão do sucesso às avessas, quer dizer, a ausência de um público determinado fez com que ele alcançasse talvez mais pessoas do que se ele já tivesse sido direcionado para certo público específico, né? Eu acho que tem uma subversão. Eu acho que o livro tem uma subversão. Propõe uma subversão. E eu acho que o jovem procura isso de alguma maneira. Então, acho que talvez pegue, cative um jovem por conta disso. Há uma rebeldia com o mundo, né? Mas acho que isso está para qualquer geração, de pessoa para pessoa. Me parece que o autor é sensível à necessidade presente em todos os povos de ritualizar as passagens num determinado momento do jovem, né? Há uma passagem aqui da Sofia para a Hilde, né? Isso me parece uma sagacidade do autor, que permite com que o leitor, né, olhando para o seu passado, se for mais velho, como eu, ou se está vivendo aquele momento da vida na adolescência, também se pergunte a respeito disso, né? Eu acho que é surpreendente, né? Acho que todo mundo que lê esse livro, inclusive eu, né? Depois de ler diversos livros de história da filosofia, me surpreendi, né? Quando Sofia não era uma pessoa né? Sofia era um personagem que estava sendo apresentado para Hilde, né? Acho que isso é um ponto de virada importante no livro. Por que é um ponto de virada importante no livro, né? Porque você já pensou que você pode não ser você? Então, porque você pode ser totalmente diferente amanhã, quer dizer. Agora, imagine que um prisioneiro tenha conseguido se libertar das correntes. Ele começa a se perguntar de onde vinham todas aquelas sombras na parede da caverna. Por fim, ele consegue escapar dali. E o que você acha que acontece quando ele se volta para as silhuetas que estão desfilando em cima do muro? Pela primeira vez, ele distinguiria cores e formas definidas. Ele poderia ver os verdadeiros animais e plantas, cujas sombras da caverna não passavam de projeções sem graça. Ele enxergaria o sol no firmamento e compreenderia que aquele astro possibilita a vida aos animais e plantas, assim como a fogueira na caverna permitia que ele enxergasse as sombras na parede. Talvez a rotina, o trabalho, as responsabilidades façam as pessoas se perguntarem menos sobre si. E a juventude, como tem que decidir coisas, o que fazer da vida, planos. Então, talvez por isso, os adolescentes e as adolescentes do livro possam se perguntar mais. Ainda que se é um pai que pergunta isso, é um adulto que também pode se questionar, né? Há uma certa correlação entre as personagens Sofia e o seu professor Alberto Knox com a personagem Hilde e o seu pai Albert Knag. Porque tanto Sofia quanto Hilde contam com alguém que as instigam,
E eles, o Alberto e o Albert, eu acho que essa proximidade entre os nomes ela não é desproposital, eles exercem o papel daqueles que não têm algo a dizer, na verdade. Ou melhor, quando dizem, na verdade, não é tanto pelo que dizem, mas é pelos efeitos daquilo que se diz. Sofia e Hilde, ao se depararem com aquilo que nos bilhetes são escritos, são ditos para elas, elas começam a pensar por si própria. E é isso que mais importa. O meu pai é um provocador e não se propõe... É que se você não parte do princípio de que existe apenas um saber, você pode provocar e aceitar qualquer resposta que venha. Não tem uma resposta certa. E você provoca para saber que resposta certa tem aquela pessoa. Então, acho que tanto o meu pai quanto o pai de Sofia, de alguma maneira, fazem a mesma coisa. Verdade. Lua, este é o primeiro livro que te dou de presente com dedicatória. A filosofia, Sofia, Sof, saber, é fundamental para qualquer caminhar, assim como é fundamental te amar. Um grande beijo, Eduardo. Eu acho que o ato de se questionar pressupõe uma possibilidade de suportar a angústia de não saber a resposta. Então, o não saber pode ser muito angustiante. Então, se perguntar é para os corajosos. É importante fazer as pazes com a dúvida. Nós vivemos numa época que as pessoas fragilizadas se incomodam demais com a dúvida. Mas a dúvida ela é fascinante. A dúvida é o que move a gente do lugar comum. A dúvida é o que sofistica as nossas perguntas. Que, se a gente for parar para ver, isso que é o mais importante. Não são as respostas que a gente encontra. A história da filosofia demonstra que toda resposta, por melhores que elas possam ir se tornando, elas são sempre provisórias, elas têm limites. Mas a força do indagar, o valor do indagar, consiste em melhorar as nossas próprias perguntas. A dúvida ela não é sinal de burrice. A dúvida ela é sinal de que o processo do conhecimento começou. Um dos grandes pontos que o livro deixa é a questão de interrogação, né? A questão de questionar. E é interessante notar que é um caminho sem volta. Uma vez que a gente questiona quem somos, para que estamos, para onde vamos, o que é isso que está à minha volta, a gente não mais consegue não questionar tudo isso. Porque justamente faz parte da natureza humana ir além, questionar aquilo que está acontecendo. E a adolescência é, inclusive, um emblema disso. É algo que simboliza a necessidade do ser humano de ir além, de construir uma novidade, de criar algo novo com base naquele conhecimento antigo.
verdadeiro papel de um professor, de uma professora, é de tentar provocar na criança, no adolescente, o instinto da libertação, o instinto de viver livre. Viver livre, para mim, seria pensar por si só, ter capacidade mínima de análise crítica, de analisar as situações de forma racional quando deve ser, religiosa quando também deve ser. Acho que se combina com a mensagem, digamos assim, que é a questão do amor paterno, né? Então, o que é que você dá ao seu filho? Né? Então, dê ao seu filho liberdade. A liberdade de construir o mundo, a liberdade de enfrentar o mundo. Eu acho que é uma espécie de passaporte para a liberdade. O livro tem esse significado. É interessante porque eu não precisava trazer esse livro para São Paulo. Na minha estante de livros tem livros recentes. Esse livro eu ganhei quando eu era criança. Eu não pretendia pelo menos ler ele. E ele veio junto com as coisas. Então, eu acho que eu me dei conta de como esse livro representava alguma coisa para mim. Um dia que eu estava aqui em São Paulo e arrumando a estante, eu peguei e falei, mas por que trazer esse livro, sabe? É curioso, assim, eu trouxe e não me ocorreu por quê. Eu peguei e coloquei na mala, uma mala restrita, e ele veio. Então, o presente fica no lugar do patrimônio, algo que é herdado, algo que eu recebo da minha linhagem paterna, vamos dizer assim. Quando você tem um filho, né? Então você tem uma perspectiva de futuro aberto muito grande. Então quando você tem filha já de 31 anos, como é o caso de Lua, e aí você, né, continua acompanhando, continua intervindo, mas você pode respirar tranquilo, dizer assim, é uma pessoa inteira, né? Então, né, eu acho que essa é um sentido, como é que eu vou dizer, de uma função paterna exercida, né? Aí, de vez em quando o analisante chegava para mim e dizia assim, não, mas como é que eu crio meus filhos? Eu dizia, crie do jeito que você puder, você nunca vai poder se inventar para seus filhos melhor do que você é. Eu acho que fundamentalmente é isso, quer dizer, poder ser pai significa poder criar um filho, né? Então eu acho que eu estou muito satisfeito com o resultado, é isso que eu ia dizer. Então, é um livro que é coberto da gente, dessa história da gente. Lua, este é o primeiro livro que te dou de presente com dedicatória. A filosofia, Sofia, Sof, saber, é fundamental para qualquer caminhar. Assim como é fundamental te amar. Vocês sabem de uma coisa? Amo vocês.